Então, agora, essa é a primeira aula de LaTeX, né? Eu botei aqui para gravar, entendeu? Então, quem quiser falar, pode falar, mas a partir desse momento, basicamente, todo mundo vai ficar no mudo, tá? Mas quem precisar falar alguma coisa vai poder falar. Então, a aula, ela vai ficar gravada, tá? Então, as primeiras orientações aí do curso, a aula vai ficar gravada, tá bom? Outra coisa, o... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Isso, pronto. Ela vai ficar gravada lá no Vimeo. Os links da aula vão ficar disponibilizados naquela plataforma Classroom, né, que eu mandei um e-mail. Algumas pessoas eu acho que não receberam o e-mail, tá? Eu acho que é o Gabriel que até escreveu aqui. Mas agora que eu tenho o e-mail dele, eu adiciono de novo lá e olho lá se ele estava na lista, esse tipo de coisa. Pode ser que na cópia ou se ele informou o e-mail dele errado, coisa assim, pode ter dado problema. Tá? Eu acho que pode ser ou na cópia ou coisa assim. Mas se alguém mais teve problema em receber isso daí, tem que me avisar. Tá? Então, isso é só para comentar aqui. As aulas, então, o link da aula vai ficar lá. Eu vou organizar através desse Google Classroom. O link para as aulas que a gente tem. Vai ser bom para qualquer coisa que eu estiver apresentando aqui, aí vocês têm como ver de novo, tem como rever para tirar qualquer dúvida do que a gente viu. Outra coisa, também qualquer exercício, assim, o material também vou colocar através daquilo lá. Terceiro, como é um curso que vai ter certificado, assim, quem não quiser certificado não tem problema. Mas quem quiser certificado, a plataforma, né, do Zoom, ele faz uma lista de presença de quem está aqui assistindo a aula. Então, eu vou usar isso como a lista de presença de quem, o relatório do aplicativo como a lista de presença. Então, por isso também que é importante que você entre com o seu nome, tá bom? Eu acho que ele salva também o e-mail que você usou para login, mas eu não lembro se o relatório sai isso. Eu acho que também sai, tá bom? Mas de qualquer jeito, tipo assim, se você não pôde assistir alguma aula, tá? Laís, você lembra por e-mail, tá? Manda um e-mail para mim lembrando, tá? Todo mundo que não tiver recebido, manda um e-mail, que é para eu ter certeza qual é o nome da pessoa e qual é o e-mail dela que eu tenho que incluir, tá? Ah, então, voltando aqui, então você pode até perder a aula, assim, tipo, você teve algum problema da internet, esse tipo de coisa. Aí você, obviamente, você vai ver lá no Vimeo, tá? Não tem problema. Mas, assim, eu vou considerar, tipo, 70% assim, das aulas para você, tipo, ter o certificado, né? Porque é o jeitinho que eu vou ter para saber se você assistiu a aula, tá? Só para uma questão de certificado. Senão, qualquer pessoa se inscreve e aí no final tem um certificado, sabe? Aí isso eu acho meio injusto, tá bom? Tipo, a pessoa se inscreve em 10 cursos, não aparece, na verdade, nenhum e ganha certificado nos 10 cursos. Isso não faz sentido, tá bom? Infelizmente. Então, a gente vai ter uma presença, tá? Então, e essa vai ser a forma do nosso negócio, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Bom, alguma pergunta, então, sobre isso daí? Não, né? Tá. Então, vamos lá.
Deixa eu, então... Ok, vamos começar por aqui. Beleza, vou começar por aqui, tá? Tá, por aqui, assim tá bom. Então, esse aqui é o nosso primeira aula, né? Então, o LaTeX, como referência assim, bibliográfica para você poder mexer, tem uma grande variedade assim, de coisas, né? Tem um livro, umas notas, né? Não é nem livro, é umas notas disponível até na internet. É só você procurar, tá bom? Que é do Tobias Kotker e algumas outras pessoas. Essas notas bem antigas, né? Mas têm sido sempre atualizadas, tá bom? Ela o nome, né, original em inglês é The Not So Short Introduction to LaTeX, né, ou seja, a não tão curta introdução ao LaTeX. Ou LaTeX em 139 minutos, né, que o pessoal até se pergunta como ele chegou nesse número, né? Mas tudo bem, né? Não sei se a pessoa em 2 horas ela consegue ver né, um pouco mais de 2 horas consegue fazer tudo, mas tudo bem. Então, esse aqui é o linkzinho, mas é só você procurar pelo nome que você consegue pegar, achar na internet. Tem uma tradução, só que essa tradução é de uma versão mais antiga, tá? É lá de 2002, 2000, por aí. Então, tanto que é LaTeX em 105 minutos, tá? Então, tem uma tradução em português. É só procurar essa introdução ao LaTeX do Tobias, né? Algumas pessoas traduziram, tá bom? Tem um aqui que também eu dei uma olhada, gostei, do Reginaldo Santos, que é um professor que está no UFMG, apesar daqui estar o link na USP, tá? Mas é um professor na UFMG. Tem materiais na internet, tem a página do... Vou botar assim, tem a página do projeto, do LaTeX, que é latexproject.org, e tem vários materiais na internet que você pode usar, tá bom? Então, não precisa ser só isso aqui que eu estou fazendo, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que conhecer o que é o LaTeX, porque, na verdade, é uma outra forma de você fazer textos, diferente do Word, tá? Então, o LaTeX, na verdade, ele não é exatamente um editor de texto. Ele é um sistema para você escrever texto com um certo design profissional, sabe? Ele faz basicamente a diagramação do texto, ele faz o typesetting, né? Tipo a pessoa que organiza o livro. Quando você publica um livro, por exemplo, depois do autor escrever o texto, etc., a gráfica, né, ou editora, ela faz a diagramação do texto, né? Nessa etapa, ela organiza o interior do livro para que o leitor tenha uma experiência melhor. Então, você lá, qual que vai ser a margem do livro? Qual que vai ser o tamanho da letra? Qual vai ser a fonte da letra, né? Tipo, você vai usar uma letra Times New Roman, Arial e várias outras, né? Todo mundo já viu lá, você vai lá fazer um texto no outro, você vê que tem dezenas e dezenas de fontes. Você vai ver como é que vai ser o estilo do início do livro, do capítulo, né? Como é que vai ser a tabela de conteúdo? Toda essa organização visual, né, a comunicação visual, é feita pela diagramação. O LaTeX é um sistema que vai, na verdade, fazer esse papel. Ele faz esse papel naturalmente, tá? Então, o papel do LaTeX é isso. Tá joia? Opa, passou muito. Então, como é que vai ser o funcionamento básico do LaTeX?
Basicamente, é assim. Você tem um arquivo .tec que você cria num editor de texto simples, tá? Um editor de texto sem formatação, né? Não é no Word nem nada disso. É num editor de texto simples, significa num editor de texto igual esse que você usa para programar qualquer programa que você tiver, seja ele em Python, em C, Fortran ou qualquer coisa. Isso é um editor de texto simples, tá? Então, o LaTeX faz um processo que, quando você, para quem conhece, quem já programou, é um processo chamado de compilação. Ou, no caso do LaTeX, a gente chama de typesetting, às vezes, tá? Em inglês, o pessoal usa o termo de typesetting. Então, esse cara, o LaTeX, né, o LaTeX ele vai pegar esse arquivo e vai gerar um outro arquivo. Um arquivo que está num formato para impressão, sabe? Esse formato, ele pode ser em PDF, que é o que todo mundo conhece e usa. Pode ser em DVI, pode ser em PS. Esses outros dois, as pessoas não conhecem muito, mas DVI era muito comum antigamente e o PS também. PS significa PostScript, né? Basicamente é o formato de linguagem que muitas impressoras usam, chamado PostScript. Tá? Mas hoje em dia, o comum é o PDF. Né? Então, em geral, a gente vai pegar o TEC e gerar o PDF, que está no formato de impressão. Tá bom? Então, daqui dá para ver que ele não funciona igual o Word ou o LibreOffice ou qualquer outro Office da vida que você conheça. Esses sistemas, eles são conhecidos com essa sigla, WYSIWYG. WYSIWYG. Isso aqui você está ouvindo o áudio ou não? O Renan estava perguntando aqui que não está conseguindo ouvir. Se você está conseguindo ouvir, significa que você o sistema de áudio está ok. O problema pode ser a internet. Tá bom, Renan? E se você não está ouvindo nada, significa que você não habilitou seu áudio. Você tem que ir lá embaixo e talvez habilitar o áudio ou então entrar de novo. Tá? Agora, na hora da aula, vai ficar difícil fazer isso tudo. Tá bom? Voltando aqui, então, essa sigla, ela significa what you see is what you get. Ou seja, o que você vê na tela é o que você vai obter. Isso significa o sistema Word, LibreOffice e outros Offices. Né? Significa um sistema WYSIWYG. What you see is what you get. Então, apesar de ser bonito, fácil de usar, como todo mundo já usou, a diagramação nesses sistemas ela não é trivial. Tá? Pode parecer que é fácil, mas não é, porque é o seguinte, o autor, primeira coisa que o autor vai começar a mexer na fonte um monte de lugar sem querer, sabe? E até o diagramador descobrir que tem algum lugar com problema, ele vai penar muito. O LaTeX, ele amarra essas coisas. Tipo, a pessoa que está escrevendo, ela tem que forçar a barra, vamos botar assim, ela tem que querer muito mexer em uma palavra, no tamanho da letra ou no tipo de letra até. Tá? É muito mais difícil até mudar o tipo da letra. Você não pode ficar mudando o tipo de letra no meio do texto. Sabe? Quando eu era novo, como eu digitava muito bem, eu era rápido em digitar, eu já peguei trabalho de digitação. E nossa, e aí aí eu peguei o texto no meio do caminho de uma pessoa. Tinha um monte de coisa que estava fora da letra, no sentido de que tinha lugar que a letra estava maior e outra menor. Entende? Então, veja, o diagramador só nesse pedaço ele já tem que ficar mexendo. O Word é muito fácil você ficar mexendo nas margens. Então, uma página pode estar com uma margem diferente de outra margem, de outra página. Então, tudo isso daí são problemas de diagramação que podem acontecer.
Então, esses sistemas são bonitos, mas em termos de diagramação, às vezes é difícil. Dá um trabalho maior. Tá? O LaTeX, por outro lado, ele simplifica todo esse processo. Tá? Então, para simplificar esse processo, ele basicamente tem layouts profissionais que já estão prontos. Apesar de você poder criar alguns, poder criar os seus. Isso é uma outra parte, uma coisa à parte do conhecimento de como você trabalha com LaTeX. Tá certo? Isso aqui você vai ter que aprender os meandros do LaTeX. Isso aqui é uma etapa tipo assim, Pro Advanced, né? Tipo, quem for Pro Advanced é que vai ser tipo, né? O Pro Advanced é que acaba criando layout. Tipo, você tem que ter um bom conhecimento, muito bom conhecimento para começar a fazer os seus layouts profissionais, tá? Eu já comecei a ler um pouquinho como faz, mas nunca fiz de fato um layout por LaTeX, né? Isso aqui demanda um certo tempo para você ficar fazendo, tá? Nativamente, ele suporta fórmulas matemáticas e é por esse motivo principal que os matemáticos gostam dele, sabe? O Word é um trabalho da porra você fazer fórmulas matemáticas, mas no LaTeX é trivial, sabe? E fórmulas matemáticas feitas de forma bonita, entende? Ou seja, o texto está, vamos dizer, em termos de diagramação, está bonito e elegante, como se fosse feito por profissional, entende? Coisas complexas também, como nota de rodapé, tabela de conteúdo que está lá no início do livro, as referências que tem lá no final, o índice remissivo, que é aquela coisa que tem lá no final com as palavras, as referências. E outra coisa, referência cruzada de fórmula, figura, tabela e referências. Referência cruzada significa coisa do tipo, pela equação 1, não sei o quê. Tudo isso é muito fácil de fazer em LaTeX, sabe? Sem cometer erros. O LaTeX toma cuidado com isso. Você só precisa saber uma coisa bem simples e o resto o LaTeX é que resolve, sabe? Então, o LaTeX, em termos de plataforma para escrever coisas matemáticas, principalmente, é muito bom. E quando você tem muitas referências num texto, também é muito bom, sabe? Apesar de tudo, mesmo que você esteja com um texto que seja em educação, seja ele em, sei lá, ciências sociais, economia, se você tiver muitas referências, LaTeX é uma excelente opção, porque você tem a possibilidade de organizar suas referências de forma muito precisa e elegante, sem cometer erros de referência errada, esse tipo de coisa, tá? Agora, obviamente, tem uma desvantagem que, a primeira, naturalmente, é natural, ele não é trivial no sentido, não é fácil de usar, você tem que aprender primeiro, né? Esqueci de botar isso, mas o aprendizado é o iniciozinho, depois do início, a coisa flui mais fácil. Então, apesar de alguns parâmetros poderem ser definidos, não é fácil fazer um novo layout, como eu falei antes. Isso é difícil, não é fácil. Fazer um novo layout é difícil. Por sorte, tem um monte de layout por aí que você pode usar e pronto, ponto final, sabe? Você pode usar um monte de tipo de layout e mudar algumas coisas lá que fica um livro excelente, qualquer texto excelente. E é difícil, por causa da forma dele, é difícil você fazer um texto desorganizado, sem estrutura, sabe? Tipo, a pessoa tem que querer muito estragar o texto para poder ficar ruim. Bom, como é que surgiu o LaTeX, né, basicamente? O LaTeX surgiu lá em mais ou menos 78, quando um autor muito conhecido de computação, chamado Donald Knuth, ele era autor do Art of Computer Programming. E aí ele precisava fazer a nova edição. E aí parece que teve um problema nessa época, que antes a editora trabalhava com aquele typeset da bolinha, né? Do tipo, né? O cara tinha que planejar cada chapa, tinha um tipozinho, esse tipo de coisa, sabe? Era um negócio mais manual, trabalhoso. Depois veio para aqueles offset.
E quando foi para esse outro sistema, a diagramação do texto não ficou boa, tão boa quanto a outra. O serviço não era bom. Apesar né, da facilidade de não ter todo aquele trabalho que tinha antigamente, o resultado não era bom. Aí ele pegou e começou a planejar um negócio chamado TEC. Não era LaTeX. Um sistema chamado TEC. Aí, com isso, aí teve um ano sabático, né? Ano sabático significa um ano que você não trabalha e faz projetos de trabalho sem estar no seu trabalho. É tipo um ano sabático. Isso é comum no hemisfério norte, tá? Não é comum aqui para a gente. Então, ele tirou esse ano sabático e começou a fazer esse projeto. E fez esse projeto aí do LaTeX, do TEC, quer dizer. Apesar de ele não ter concluído totalmente, né, o negócio avançou, só que ele era um pouco mais difícil de usar, o TEC inicial. Ele tinha um monte de comandozinho, mas não era fácil. E aí algumas pessoas, como Leslie Lamport, que trabalhava numa empresa, ele criou macros para facilitar o uso e adicionar algumas facilidades que simplificavam o uso do sistema. Então, o LaTeX basicamente tinha macros que você então convertia para o TEC, depois usava o driver para obter uma saída. Então, o LaTeX foi um avanço do TEC. O LaTeX ele simplificou muito essas coisas todas, tá? E a versão atual do LaTeX é o LaTeX 2Z. Atualmente está se projetando já há um tempo, e agora está em fase mais avançada, do LaTeX 3. Tá? No momento, a gente usa o LaTeX 2Y, que o pessoal bota. Né? Não é eu falei 2Z, mas na verdade é 2Y. Tá? Então, esse processo todo agora, atualmente, esse processo de partir do seu texto e chegar na saída, tá? Ele é feito por uma, vamos dizer, engine, né? uma máquina. Vamos botar esse nome. Naturalmente, antigamente a gente usava LaTeX, puramente. Tá? Esse é o engine. Você botava o comando LaTeX, o nome do seu arquivo, ele gerava o seu arquivo. O LaTeX ele vai gerar um arquivo DVI, na verdade. Tá? Esse cara daqui, ó, ele vai gerar um arquivo DVI. Ele não gera um arquivo PDF. Então, com o avanço da informática, etc., para simplificar, o pessoal agora tem aqui um outro, criou-se, por exemplo, o PDF LaTeX, que gera o arquivo em PDF direto. Sabe? A partir desse DVI aqui era possível obter o PDF, mas você tinha mais processo, você tinha que botar mais alguém aqui para fazer outra coisa. Então, hoje em dia, a gente usa o PDF LaTeX para ir do TEC direto para o PDF. Algumas outras engines foram criadas também depois do PDF LaTeX, a saber, o Lua LaTeX e o XE LaTeX. Tá? Basicamente, os dois adicionam extensões para o PDF LaTeX. Basicamente, são algumas funcionalidades a mais no Lua LaTeX, além de mais fontes poderem ser usadas. O Shell LaTeX também é a mesma coisa, ele estende para você poder usar um monte de fontes do sistema operacional que você está usando. Então, isso que são as ferramentas, os engines que a gente pode usar. Tá? Então, a gente está falando desses engines porque depois a gente vai entender como é que a gente faz a compilação. Tá? Então, vamos preparar o sistema. Deixa eu limpar aqui. Beleza. Então, o sistema em si, a gente precisa de 3 coisas. Tá? A gente precisa do editor de texto, plain, ou seja, editor sem formatação. O sistema LaTeX, que vai englobar tudo aquilo que a gente viu aqui atrás, todas essas engines, em geral. Tá? O sistema LaTeX vai ter tudo isso. E o visualizador de PDF, para você ver como é que ficou o texto. Tá?
para impressão e etc. Então, esse cara que vai ver o texto, esse cara vai pegar esse cara e gerar esse. Tá? Daqui para cá é feito com o sistema. Então, tá. Então, a primeira coisa é você instalar um editor de texto. Em geral, é isso que a gente faz. Um editor de texto tipo Notepad. Só que a gente não usa ele porque é muito simples, não agrega muito, sabe? Pode usar, mas não é o ideal, tá? Então, para a LaTeX, foi criado aí nesses anos alguns editores até feito para LaTeX, sabe? Que já tem os comandos lá escritos, tem um monte de funcionalidade para ajudar você a fazer o texto na LaTeX mais rápido, sabe? Melhorar a produtividade e tal. Porque não é sempre que a gente lembra todos os comandos pequenos. Então, às vezes, o editor de texto ajuda você, tá? Então, um deles é o Tech Studio, por exemplo. Outro, Tech Maker. Esses dois são livres até, entende? Não tem que pagar nada e tal. Então, tem Tech Studio, Tech Maker. E tem alguns outros, para quem faz programação, usa e pode usar para LaTeX. Por exemplo, o Vim, o VI, o Emacs, o Visual Studio Code, sabe? O Gedit, o WinEdit, o Gini, que algumas pessoas já devem ter usado. Tudo isso pode ser usado para editar o texto de LaTeX, tá bom? E isso é uma questão de gosto, tá? Eu usava muito o TechMaker, por exemplo, mas agora eu uso o Tech Studio porque tem algumas configurações a mais que eu preferi, sabe? Dá para configurar algumas coisas a mais com o Tech Studio. Bom, beleza. O sistema LaTeX. Bom, atualmente, basicamente, a gente tem basicamente dois, assim. Tem o MikTeX e o TechLive, tá? No Windows, eu recomendo o MikTeX. É muito mais prático, ele vai simplificar a sua vida em um monte de coisa. Então, o MikTeX eu chutaria o sistema mais simples e melhor para você usar no Windows. No Linux, é nativo o TechLive, tá? Opa. No Windows, o TechLive é o natural. Você instala lá e tudo mais. Mas você pode usar no Windows. Entretanto, no Windows eu recomendo você usar o MikTeX, tá bom? E PDF, a gente conhece o Acrobat Reader, o Foxit Reader e vários outros aí, tem uma quantidade enorme. E aí você usa o que você gostar, entendeu? É assim que funciona. E as coisas não param por aí. Então, esse é o sistema se você quiser rodar sem internet. Tá? Tudo aquilo ali é o sistema que eu tenho que ter para poder editar texto em LaTeX sem ter internet. Ou seja, sistema offline no meu computador. Mas se você tiver internet, você tem uma opção, que é um editor online de LaTeX. Esse editor é chamado Overleaf. Tá? Havia outros, né, mas um outro chamado ShareLaTeX, mas o ShareLaTeX basicamente foi comprado pela Overleaf, né? Eles fundiram-se e agora é Overleaf, tá? Você não tem necessidade de instalar nada no seu computador, naturalmente, para usar o Overleaf. Você pode usar em qualquer lugar que tem internet, você só precisa ter o browser. Mas tem um problema, né? Você sempre tem que ter internet. Se a internet cair, você para de usar. Entende? Se a internet cair, você não tem como fazer nada. Tá? E aqui está o link do Overleaf, se você quiser ir. Só procurar na internet que você acha fácil. Tá? Então, seus arquivos ficam na nuvem, tudo fica na nuvem e você pode baixar o seu PDF, os arquivos naturalmente. Tá? E a compilação é lá. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, vamos ao LaTeX. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender, naturalmente, é o chamado Hello World. Ou seja, como é que é o 01 de um arquivo em LaTeX. Então, esse aqui é o texto que você vai ter. Document Class, Article, um Begin Document, um End Document e o cTexto aqui no meio. Tá? Basicamente, é essa a estrutura do LaTeX. Tá? Você vai ter
a definição da classe do documento, um pedaço que essa parte que está entre o document class e o begin documents, esse pedaço é o preâmbulo, tá? Então esse trecho daqui até aqui é o preâmbulo e aqui você vai ter definição e inclusão de pacotes, basicamente isso, e de comandos também. E aqui você vai ter o texto do documento, tá? Então vamos entender esse cara daqui como sendo esse daí, tá? Podemos sair daqui agora e fazer o nosso Hello World. Então, vamos fazer Hello World aqui, no Text Studio, tá bom? Deixa eu mudar aqui, né? Vou mudar para... Tá bom. Esse aqui. Tá bom? Então, aqui, vocês estão vendo aí, é o cara chamado Text Studio. Tá certo? Vou fechar isso aqui. Então, aqui está o textinho que eu já preparei para você, para a nossa aula aqui rapidinho. Então, isso aqui vai ter o Document Class, Begin Document, End Document, e o seu texto aqui no meio. E aí, tem umas setinhas aqui. Ó. Essa daqui, por exemplo, é para compilar e ver. Compilar e ver. Aí ele clica lá, ele vai compilar aqui. Tá vendo? Tem as mensagens aqui que você tem que olhar às vezes, porque às vezes você erra. E aí o processo sai normalmente e ele vai aparecer aqui do lado. Ou você pode pedir para abrir em outro lugar. Tá? Então aqui está Hello World. Tá vendo? Se quiser pode aumentar e andar por aqui. E aí você pode ver. Meu Hello World está ali. Tá bom? Então esse é o Hello World aqui. A outra opção é o Share LaTeX. Vocês estão vendo aí? Eu acho que está compartilhando já direito. Então esse aqui é o Share LaTeX. Tá certo? Vou botar aqui no Hello. Esse é o nosso Hello World aqui. Aí basicamente você clica aqui, ó, recompilar. Ele vai recompilar. Vai mostrar aqui o seu texto. Sabe? E está aqui. Se você quiser dar um zoom, dá um zoom, tá bom? E ele gera o seu texto aqui, tá bom? O texto em PDF. Bom, alguma dúvida aí sobre esse pedacinho aqui? Ok. Então, nosso objetivo, até o final da aula de hoje, na verdade, é que vocês possam fazer essas coisas em casa. Seja instalar o LaTeX no seu computador e instalar o editor de texto, sabe, para usar, e fazer o seu Hello World, tá bom? Então, etapa básica da básica é você conseguir fazer o Hello World compilar, tá bom? Em geral, olha só, tem algumas coisas que é bom a gente ver aqui no editor, né? Que isso aqui são as mensagens de erro que podem acontecer, tá? Essa mensagem aqui são as mensagens que podem acontecer. Aqui, ó, ele está dizendo qual o comando que ele rodou, tá? Para quem quer saber, né? Tá vendo? Ele rodou lualatec.exe synctech igual a 1 menos interaction, tá bom? Uma coisa importante que a gente tem que fazer aqui no Text Studio, se você for usar o Text Studio, tá bom? No seu computador, e naturalmente no TechMaker é parecido, tá bom? Não é igual, mas é muito parecido. Você tem que configurar ele às vezes, tá bom? O meu eu já configurei, eu não lembro como é que vai vir. Mas, vou falar sobre isso. Ele aqui tem um esquema de cores que você pode escolher,
e você pode definir, pode escolher a letra que vai usar, o tamanho da letra, esse tipo de coisa, sabe? Essas coisinhas. Mas aqui tem os comandos, tá? Ó, que ele vai rodar. Essas coisas você não preenche. Ele já fez para você depois que você instala o... Em geral é assim, idealmente você tem que instalar os seus pacotes, tá bom? Você instala o sistema LaTeX primeiro, essa é o ideal, tá bom? Anota isso. Primeiro você tem que instalar o sistema LaTeX. Depois você instala o sistema lá o seu editor de texto. Tá? Idealmente é melhor essa sequência. Que aí o seu editor de texto vê onde está o LaTeX, tá bom? Então aqui estão os comandos, por exemplo, se você for rodar LaTeX nele, ele sabe como é que vai ser. Ele já viu aqui, vai ser assim. Se ele for rodar o PDF LaTeX, vai ser com esse comando. Se ele for rodar o XLaTeX, vai ser com esse comando. Se ele for rodar o Lua LaTeX, vai ser esse comando. Tá vendo? Se ele quiser rodar o DVI, visualizador de DVI, é esse comando. O visualizador de PostScript é esse, e etc. E vários outros comandos que um deles a gente vai aprender no curso, é o BibTeX. O outro é o... Deixa eu ver aqui. É o... Talvez a gente faça esse aqui também, Make Index. Tá bom? Então, só para vocês entenderem. E tem esse outro aqui, que é para você compilar, configurar esse botãozinho daqui. Ó. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá? Então, esses botões aqui, ó, tá? É para você definir isso aqui. É definido aqui, nesse compilação aqui, tá bom? Então, aqui, ó, vou parar aqui. Você clica e ele diz o que o botão vai fazer. Então, está aqui, compilar e ver. Quer dizer que ele vai compilar e depois vai mostrar aqui nessa tela. Aqui, no meu caso, o compilador que eu estou usando é o Lua LaTeX. Tá bom? Está aqui, ó, o Lua LaTeX. Mas você pode escolher usar o PDF, o LaTeX, o LaTeX, etc. Tá? O visualizador de PDF que eu estou usando, de verdade, é o que está embutido aqui. Você pode botar como interno em janela ou algum PDF externo que vai estar configurado lá nas ferramentas que eu te mostrei. Tá bom? Então, isso é outra coisa. E o terceiro é aqui, ó, que, em geral, a gente vai usar isso aqui, é outra coisa que depois a gente vai falar melhor, mas, em geral, o padrão é usar o TF8. Tá bom? Atualmente, eu acho que quando ele instalar, ele vai estar com o TF8. Tudo bem? Antigamente, o Windows meio que mudava essas coisas, mas agora eu acho que ele parou de fazer isso. Então, pelo menos eu instalei o TechStudio esse ano, mais ou menos, e estava no final do ano passado e ele não mexeu aqui na hora de instalar. Tá bom? Então, são algumas coisas só para comentar. Ok. Então, voltando aqui para esse cara. Então, o meu texto ele vai ser definido. Esse comando sempre tem que ter document class. Ele vai definir qual o tipo de documento que eu estou criando. O preâmbulo vai ter as definições e aqui vai estar o texto, de fato. Tá? Então, vamos à estrutura. Document class define as classes que eu posso usar. Em geral, você vai usar article, report, book, beamer ou algum que você criou ou que alguma revista criou, ou que a universidade criou. Tem universidade que tem o seu padrão até, sabe? Formato para tese. Tem. A USP, que eu me lembre, acho que fez um. Se eu não me engano, foi a USP. Tá? Tem lá o formato de classe lá de tese da USP. Tá? O formato geral do document class é /document class. Tem umas opções aqui e a classe do documento. Sabe? Essas opções, vocês podem olhar nos manuais, né? Mas, porque tem várias, né?
Mas uma básica, por exemplo, qual a fonte que você vai usar no texto. Você pode usar, o default é usar 10 pt, né? Fonte 10. Mas você pode escolher usar 12, fonte 12 como texto normal. Ou 11, é 10, 11 ou 12, se eu não estou enganado, são essas três opções. Então, você dentro desse colchetezinho aqui, que não é obrigatório, porque são opções, você coloca lá, por exemplo, 12 pt. Você pode escolher qual o papel que está usando. Tipo assim, é papel letter, é papel A4, sabe? A1, A2, sei lá. Qualquer papel, você diz aqui qual é o papel. Tipo A4 paper. Aí você bota aqui, tá? Então, esse tipo de coisa que você bota aqui nas opções. Tá bom? Então, as classes, basicamente, article é de artigo. Tipo, você quer fazer um artiguinho bobo, pequeno. Aí você usa o article. Report é para relatório, né? É uma coisa maior. Book é um formato para livro. Então, cada um deles vai configurar algumas coisas. Tá? O Beamer, esse formato, é para você fazer slides, sabe? Apresentações com fórmulas, etc., dentro do LaTeX. Tem o pôster, para você fazer pôster, etc. Tá? O preâmbulo, você vai incluir pacotes, que são coisas adicionais, como símbolos, sabe? E várias outras coisas, até coisa para desenhar. Você pode incluir ali. E aí você vai também criar comandos. Por exemplo, você tem um tipo de texto que você sempre coloca ali, sabe? Então você pode definir um comando ali para facilita a sua vida. Tipo, é como se fosse uma macro, né? Facilita muito. Você escreve ali qual é o seu comandozinho novo e aí você usa. Tá? Definição de fonte e outras opções do texto. Também faz aqui. Tá? Um monte de coisa você define aqui no preâmbulo. Então, olha, no preâmbulo não é texto. Se você botar texto no preâmbulo, vai dar problema. Preâmbulo são comandos. Tá certo? Aqui são comandos que você vai colocar. Tá joia? Aqui é texto. Mas aqui, entre o document class e o begin documents, são comandos que definem o seu texto, margem, um monte de coisa, tá? Tudo isso você define aqui dentro. E o documento em si, ele vai estar englobado entre o begin document e o end document, tá bom? Então isso é importante. Tá? Então isso é a estrutura tipo 01 de um texto em LaTeX, tá? Essa é a estrutura. E agora vamos começar, então, a falar sobre tudo que a gente precisa saber para fazer texto em LaTeX. Tá? E como é que ele atingir, então, tudo isso que ele pode fazer. Então, o texto em si, você vai digitar normalmente, sabe? Só que tem algumas coisas que ele faz para poder evitar que a pessoa, por exemplo, ela, como diria, ela faça algumas besteiras. Por exemplo, no Word, se você bota 2, 3, 4, 10 espaços entre frases, fica lá os 10 espaços. No LaTeX, isso não acontece, tá bom? Se você bota um ou mais espaços, isso é a mesma coisa que só um espaço. Por quê? Não faz sentido, sabe? Tipo, ele entende que isso foi erro do digitador. A pessoa digitou 2 espaços sem querer. Então, por aí você vê que a diagramação, o autor ele pode botar vários espaços, mas o LaTeX ele não vai deixar você cometer esse erro. Sabe? Ele vai corrigir isso e vai deixar só um espaço. Se você de fato precisa disso, você bota um comando para dar mais espaço. Sabe? Porque não é padrão, não é comum você querer botar vários espaços entre uma frase, entre uma palavra e outra palavra. Tá? A quebra de linha normalmente é feita com barra barra ou com barra newline. Você também pode, não escrevi aqui, mas você também pode botar 2 enter. Tipo, vou tentar sair daqui. Vou usar aqui mesmo. Né? Então, por exemplo, vamos fazer essas experiências aí. Foi? Foi. Então, por exemplo,
Novo texto. Ok? Recompõe. Tá vendo? Então, aqui ele deu mais espaço até, ó, porque eu botei muito espaço. Então, aí você vai ver que ele fez o negócio certinho. Tá bom? Então, outra opção é você botar 2 Enter. Essa é outra coisa. Tá? Então, você tem isso ou isso. Agora, e se você colocar vários espaços, como eu falei antes? Ele vai chegar lá e vai tirar esse monte de espaço aqui que eu botei. Você, apesar do texto aqui estar feio, tá vendo? Autor ruim, né? O autor foi lá e escreveu tudo errado, um monte de espaço onde não precisava, não sei o quê. O LaTeX foi lá e, olha, fez tudo bonitinho para você. Tá bom? Então, esse é a proposta. Então, tem coisas que você tem que forçar a barra. Se você precisar de uma nova página, tem um comando chamado new page. Barra new page. Se você quiser mudar o recuo do parágrafo, tipo no indent e barra indent, faz isso. Recuo é aquele espaço que tem, né? Por exemplo, se eu botar aqui barra no indent, ele vai fazer o recuo. Ele vai tirar o recuo, né, do parágrafo. Tá vendo? Então, você pode forçar a tirar ou colocar recuo no parágrafo. Entendeu? Então, isso são coisas que você aprende usando e às vezes vai precisar ou não. Tá joia? Comentário. Tá? Todo documento, você pode adicionar comentários que não vão aparecer no documento final. Tá bom? Nem vai ser processado como quando. Então, você bota % no início e deixa lá, ó, por exemplo. Eu quero botar assim, por exemplo, aqui começa a sessão sobre, sei lá, sobre portas. Né? Tipo, você quer comentar alguma coisa no texto, para você saber o que você está fazendo. Aí você bota ali e não vai aparecer no seu texto final aqui, sabe? Então, você pode comentar coisas e não vai aparecer aqui. E comentários pode estar em qualquer lugar, inclusive no preâmbulo, sabe? Tipo, aqui no meio do preâmbulo. Texto. Você pode botar que ele não vai ter problema também. Tá vendo? Recompilando, tal. Recompilando, recompilado. Não tem problema nenhum, tá? Ok? Então, como você pode ver antes, a barra invertida ela vai ser usada para começar algum comando, tá bom? Então, você não pode usar ela no texto, tá? Assim, levianamente. Ela é usada para começar um comando. Olha aqui, tá bom? Então, você não pode usar isso. Essas chaves também não pode, porque ela vai delimitar texto. Isso aqui a gente vai ver o que significa delimitar um texto. Mas também usa como palavra-chave de comando e algumas outras coisas. Então, as chaves também não é uma coisa para você usar no texto. De verdade, tem outros caracteres que não podem ser usados no seu texto, tá? Como cifrão, o E comercial, o pragma, o underscore, o chapeuzinho do elevado, o til. Essas coisas, para você usar, você tem que botar uma barra invertida antes, tipo barra E. Aí você vai obter o seu negocinho. Por exemplo, barra E comercial. Tá vendo? Recompilar. Ele vai botar o E comercial lá, tá? Verdade, aqui é mais interessante. Ó. Vou botar o E comercial aqui, ó, barra E. E vai funcionar. Né? Ele vai compilar aqui direitinho. E vai lá depois do Hello World e saiu normalmente, com o E comercial. Bom? Agora, imagina que eu não boto barra invertida, tá? Isso aqui é importante. Se eu não botar o barra invertida, na hora de compilar, ele vai fazer o quê? Ó? Ele dá uma mensagem de erro.
O que ele está dizendo aqui, né, traduzindo, um caractere de alinhamento tabular foi mal colocado. Por quê? Quando a gente for falar de tabelas, a gente vai ver que esse cara aqui, ele delimita os itens da tabela, sabe? Então, você não pode usar ele assim em qualquer lugar. Tá joia? O cifrão é outra coisa importante a gente falar. Se eu botar um cifrão sem aquilo lá também, olha, ele vai me dar um erro. Tá joia? Aí ele vai dizer, está faltando o cifrão que foi inserido. Basicamente isso. Missing dollar insert. Porque ele chegou no final do documento e esse cifrão não foi fechado. Basicamente é isso. A gente vai entender o que é o cifrão. O cifrão é usado para colocar equações. Tá? Então, se você botou um cifrão perdido na história, isso aí não... Isso é um problema. Então, eu estou fazendo isso aqui agora para vocês verem que quando você estiver fazendo o seu texto LaTeX, de vez em quando vai ter uns erros. Então, em geral, a gente faz assim, a gente faz um texto, a gente vai fazendo ele, e de tempos em tempos a gente compila para ver se você não fez algum erro, sabe? Em geral, a gente comete erros na hora de fazer a fórmula, não no texto, tá bom? Então, só para você saber. No texto que a gente vai cometer erro é quando a gente usa um desses caracteres aqui, que é proibido. Tá? Se você usar um desses caras no seu texto, é por isso que vai dar um erro. Tá bom? Então, beleza. Então, se você quiser usar a chave, é barra chaves, barra chave, barra chapéu, barra tio. Tá? Ok. Então, vamos mudar agora o estilo da letra. Né? Como falei, a gente vai fazer agora o resto. Ok? Deixa eu ver se o... Então, aqui, olha, eu vou aproveitar e aí vamos entender as funcionalidades que esse cara aqui te dá, tá bom? Por exemplo, se eu botar aqui, clicar nesse botãozinho, ele me dá o comando do bold font, texto em negrito. Tá vendo? Texto em negrito. É esse comandozinho, BF, bold font. E T, texto em itálico. Entende? E ele ainda tem esse outrozinho aqui, já pronto, underline. Texto sublinhado. Tá bom? Aqui, ó. Negrito, itálico, sublinhado. Tem mais alguns que não está ali, né? Mas tem o text. TT. Ok. Aí você dá um Enter aqui. Assim, nota que o seguinte, outra coisa interessante é que ele tem umas ajudas. Quando você está digitando seu texto, ó, text TT. Aí eu dou aqui. Vou botar de novo. Barra text. Tá vendo? Ele começa a dar um helpzinho ali. Font style. Né? Ele te dá um help. Já aqui, direto. E aí você bota aqui texto em tipo letra de máquina. Escrever. Tá certo? Esse text TT. Text RM. Não, deixa só isso aí. Tá? Então, text SF, sabe, também vai dar lá. Certo? Outra forma de texto, sabe? Se você precisar. Então, cada um deles, o importante é o seguinte, ó, ele botou... para usar isso, você bota o comando, esse caso do exemplo, e dentro da chave está o texto que você quer que seja desse jeito. Tá bom? Uma outra forma de você fazer isso aqui é você botar isso aqui, BF, outro texto em negrito. Esse aqui também pode. Tá?
se você quiser. Só que aí é outro formato de usar o comando, tá bom? De um outro comando, tá vendo? Você bota /BF, significa bold font, né? Negrito. Da mesma forma, você também tem o IT. O IT também tem esse comando, itálico 2. São dois que você pode fazer desse jeito. Tá? São duas formas de você fazer o negrito e o itálico. Tá joia? Então, só para... então, você pode usar /TextBF ou bota BF desse jeito aqui. Tá bom? Beleza. Deixa eu ver aqui tinha uma tabelinha que era boa para a gente olhar. Não está aqui. Deixa eu... Opa. Em geral, tem uma tabelinha. Estou tentando achar aqui rapidinho para mostrar. Isso, está aqui. Então, aqui, essa aqui são as fontes, tá bom? Vou dar aqui ampliar. Tá joia? Então, essas são as fontes, por exemplo. Tem o serif também, que você pode usar. Tem esse SC, que é Small Caps, que significa todo mundo em negrito. Seja qual for o texto que você colocar, ele vai botar todo mundo em negrito. Tá certo? Desse estilo, Small Caps. E como é que você usa o tamanho da fonte? O tamanho da fonte, você vai fazer assim. Outra coisa, né? Imagina que eu esqueço de... eu tenho aí, continuando o texto, nota que se... Vou tirar isso aqui tudo, tá bom? Vou compilar aqui. E veja que aqui, olha só, está em negrito e o outro texto está normal, porque é o meu texto continuando tal. Eu já não quero mais em negrito, naturalmente. Eu quero o texto normal, fluindo, né, o texto que eu tenho. Só que imagina que agora eu faço o seguinte, eu esqueci de botar essa chave aqui. O que acontece? Esse bold fonts, que alterou o tipo de fonte, ele vai continuar. E aí vai ficar tudo em negrito. Entendeu? Então, aquela chavezinha lá, ela fecha isso. E tem um problema. Quando você não fecha uma chave, dependendo se você não tem nada depois, às vezes algum outro comando, ele vai dizer que está tudo ok. Sabe? Você é que vai ter que descobrir onde que deu o problema aqui. Tá? Então, no meu caso aqui, a gente sabe que foi aqui. Você esqueceu de fazer isso. Tá bom? Tá joia? Ok. Da mesma forma, o tamanho da fonte que a gente viu ali, vou botar aqui o texto em... Então, se eu quiser mudar o tamanho da fonte, eu também boto um comando antes. Olha aqui. Ó. Quantas... Você tem o normal size. Tá vendo? Normal size. Essa é a sua fonte de texto normal. Tá? Então, em LaTeX, para tudo ficar, vamos botar assim, bonitinho, ele, na verdade, ele não te dá tamanho de fonte. Você define o que é o normal size. Você define o que é o normal size lá no documento class, como eu te falei. Você pode, o default é 10 pontos, e você pode botar como mudar o default para 11 ou para 12 pontos. Tá?
Se você mudar isso, naturalmente o normal vai mudar. E aí todo mundo muda, sabe? E aí o small vai ser um tamanho, o footnote size outro tamanho. Footnote size vai ser o tamanho da fonte usada no footnote. Footnote significa nota de pé de página, lá, né? Ou seja, nota do rodapé. Tá? Aí vai ter o large, large, huge, huge, e vai subindo. Entende? Então, eu posso usar o tiny, por exemplo, barra tiny. Ok. E aqui eu posso botar o large. Vendo? Então tá aqui, ó, o texto pequenininho e um texto maior que o outro, tá vendo? Que o normal. Esse texto aqui está em negrito, né, o de cima. A gente pode tirar ele para depois comparar. Tá bom? Você pode comparar. Você pode botar outros, né? Vamos botar aqui. Barra huge texto. Vou botar aqui, ó, para você comparar. O tiny, que é o menor dos menores, o menor texto possível. E aqui está o texto huge para os outros. Tá bom? É possível usar texto ainda maiores, né? Mas aí já é para texto para quando você quer fazer tipo o título do capítulo, esse tipo de coisa. Mas você não precisa se preocupar muito com isso. Tá? Ok. Esses são os footnote sizes. Os font sizes. Tá? Aqui ele te dá depois o tamanho dos pontos, né? Por exemplo, quando está no 10 pontos, aí ele te diz o que é o tamanho de cada um deles. Tá vendo? Nota que o huge, ele não vai mudar. Certo? O último deles não muda. Tá? Então, só para saber. Ok. Beleza. Bom, definido isso, tem uma coisa que a gente tem que discutir. Deixa eu ver aqui. Bom, a gente tem uma outra coisa que são os pacotes em LaTeX. Tá? Então, os pacotes no LaTeX, ele vem aqui. O que o pacote vai adicionar para você? O pacote vai adicionar para você novas coisas, sabe? Por exemplo, vamos abrir aqui um texto. Acho que aqui tem algum... deixa eu abrir isso aqui. Então, aqui você tem, olha, esse aqui é o preâmbulo de um arquivo aqui meu, certo? Então, vai ter use package, use package, use package, use Tix library, use theme, usar um tema, use package, use alter theme. Aí eu defino aqui o título, autor, instituição, defino uma cor que eu quero usar, tá vendo? Então você vai definindo um monte de coisas, sabe? Um monte de coisinhas. Cada pessoa tem pessoas que têm tipo o cabeçalho enorme, usam o cabeçalho para fazer um monte de coisa. Deixa eu ver se tem algum aqui. Estava aqui. Tá aqui um outro aqui, ó. Define cor, define pacotes que vai usar e tal.
Tá vendo? Então, várias coisas que você pode fazer. Tá bom? Então, em geral, a gente, como é matemático, tem alguns pacotes muito básicos que a gente vai querer usar. AMS Math e AMS Simb. Tá? Quando tem vários, você pode botar eles assim, ou pode botar separados, né? Tipo, package, AMS Math. AMS Simb. Ok? Basicamente, ele não vai fazer nada com o que eu tenho aqui, tá? Porque eu não estou usando nada dele, né? Então, ele não vai fazer nada, tá joia? Mas o que o AMS Math e o AMS Simb fazem? Né? Como é que você faz? AMS Math. Vamos ver aqui. Então, em geral, esses pacotes eles são definidos lá no CETAM, né? Ok? É um lugar, um repositório. Tá? AMS significa American Mathematical Society, né? É a Sociedade Americana de Matemática, entende? Que é quem basicamente coloca faz o suporte desse pacote específico, certo? Então, basicamente, ele explica que ele adapta a maioria das coisas matemáticas encontradas no AMS TEC para o AMS LaTeX, tá certo? Então, ele fala, quando a AMS é carregada, ele carrega também os pacotes AMS tal, AMS OPN, AMS Text, tá? Então, esse aqui ajuda a botar texto dentro de coisas que tem matemática. Aí, cada um deles. Aí, se você quiser olhar, tipo, User Guide. Aí, aqui no User Guide dele, todos esses pacotes tem um... Estou explicando isso, que é para vocês entenderem como você usa um pacote, como é que você usa um novo pacote também. Tá certo? Vai ter os pacotes básicos que eu vou falar aqui. A gente vai discutir, mas como é que você chega assim, como é que eu aprendo outros pacotes e tal? Olha, é só fazer isso aqui que eu estou te mostrando. Cada pacote tem um manualzinho, com exemplos e tudo. E é assim que a gente tenta aprender, sabe? A gente pega o manualzinho e olha como é que faz algumas coisas. Quantos pacotes existem no LaTeX? Cara, tem centenas. Tem centenas. Não dá para eu saber tudo. Então, aqui, ó, ele vai fazer uma introdução do AMS Package, tá certo? Esse tipo de coisa. Tá? Mas eu vou descer aqui. Aí, aqui, inclusive, então ele aqui, ele fala o que o AMS incorpora, sabe? Por exemplo, ele incorpora o AMSCD, que é diagrama comutativo, por exemplo, sabe? E aí, por aí vai. Então, fala aqui o que ele faz, ele melhora os ambientes que você tem para usar, como, por exemplo, o ambiente Equation, o Gather, Multiline, Split, Align e vários outros aí, tá certo? Depois a gente vai falar sobre eles, não se preocupem não, tá? Só dando uma ideia do que ele faz. Então, aqui ele já mostra o que cada um deles fazem, entendeu? Mas a gente vai falar no curso. E aqui ele mostra o que acontece. Quando você faz esse comando, ele faz isso. Quando você bota com isso aqui, ele bota isso com um númerozinho. Quando você faz assim, ele vai fazer assim. Ó. Ele quebra a equação bonitinha assim. Se você fizer desse outro jeito aqui, ele vai fazer esse multiline. Ele quebra a equação, tá vendo? Ele botou um comando aqui para quebrar aqui nesse lugar. Entende? Getter. Aí ele vai fazer assim. E por aí vai. Esse aqui ele alinhou os iguais. Ó. Tá vendo? Aí ele tem um símbolo E para dizer onde ele vai alinhar. Ó. Ele alinha com esse cara. Com o próximo cara aqui. Vai ficar alinhadinho. Ou então faz isso. Então,
São várias formas de você fazer as coisas. Aí ele vai te explicar como é que faz. Esse aqui é o split e tal, operator. Aí ele diz aqui como você declara novos operadores matemáticos, entende? Ele já tem prontos, tá? Muitas coisas, mas ele diz aqui como é que faz. Mas ele tem os predefinidos, como ele está dizendo aqui. Quais são? Por exemplo, cosseno, arcosseno, arcotangente, exponencial, ínfimo, tá vendo? O limite, tá certo? Log, supremo, tudo isso já está predefinido. Como é que fica esse cara? Deixa eu ver se ele bota aqui algum. Não botou, não. Não botou exemplo, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Então, só para vocês entenderem que ele tem um monte de coisinha aqui, tá? E é explicado aqui, bom? Isso aqui também é interessante. Letras gregas, também esses pacotes vão adicionar para você. Deixa eu ver se ele faz aqui. Sim, aqui ele explica o diagrama comutativo, algumas coisas assim. Bold Math Points. Então, só para você entender como é que é o pacote. Tá? Então, esses pacotes que eu falei aqui, AMS Math, AMS Simb, adicionam coisas matemáticas para você, funcionalidades para você escrever equações, tá bom? Que a gente vai ver como vai funcionar. Tá joia? Beleza. Alguma dúvida sobre as coisas aí que a gente já viu aqui? Porque aí eu vou falar sobre mais uma coisinha aqui e aí a gente encerra. Pode falar com o microfone, né? Que às vezes é mais fácil, se alguém quiser perguntar alguma coisa, né? Então, se você quiser usar só um pedacinho do texto para 12, tá certo? Você pode fazer isso, né? Por exemplo, uma forma de você fazer isso, porque quando você define lá que o default é o 10, significa que... Não, se está tudo ok, não precisa dizer que está tudo ok, não. Senão ficou um monte de ok aqui e não dá para ver a pergunta. Tá bom? Não precisa botar um monte, não. Só se você tiver pergunta de fato. Se você quiser, como diria, mudar, lembra aqui assim, ó. Cadê? Você tem um padrão do que é o normal, certo? Tá vendo? O normal. O default é o normal ser 10. Tá certo? Isso é para que você tenha um padrão no seu texto. Tá certo? Agora, se em algum momento você quer usar uma fonte maior, o que você vai fazer? Você vai usar o barra large, ou vai usar o barra large grande, ou large tudo maiúsculo, ou esse aqui, ou esse aqui. E o que vai ser? Se o normal for 10, esse large daqui vai ser 12. Esse outro 14, esse 17, esse 20, esse 25. Tá certo? Em geral, a gente usa o 10 ou usa o 12. Porque se você vê o 11, não muda muita coisa. Né? Tá vendo? Então, em geral, a gente usa o 12. Tá bom? Então, o 12. Aí, por exemplo, você quer ir para o 14, vai para o 14 aqui. Então, a gente usa o 12 ou o 10. Tá certo? Então, é assim que a gente faz. Você pega lá o pedaço do texto e bota como 10. Entendeu? Se você quiser uma página inteira, talvez tenha como fazer, mas eu não tenho certeza, não sei como faz. Assim. Tá? Nunca precisei fazer isso, mas pode ser que tenha como fazer uma página apenas. Tá? Mas se você quer um trecho do texto, você usa isso aqui. Tá? Ok, então, vamos ao seguinte. Tem duas coisas interessantes a falar.
Uma coisa importante é isso aqui. Copiar, colar. Então, veja aqui, olha. Eu botei essa palavra aqui, nova, e vou compilar. Tá bom? Atualmente, quer dizer, o Lua LaTeX, ele já entende e faz essas coisas aqui para a gente. Porque, lembra, eu estou usando o Lua LaTeX. Mas se eu não estivesse usando o Lua LaTeX, em geral você tem que especificar para ele isso aqui. Então, é muito comum a gente botar isso aqui, tá certo? Deixar isso aqui separado, tá bom? E para poder fazer os acentos, sabe? Esse primeiro comando, esse aqui, esse treco daqui, é para dizer... isso aqui é uma coisa técnica que a gente vai discutir aqui uma vez e você, às vezes, vai esquecer, tá? Mas é uma coisa técnica importante. E no Windows isso faz diferença. É muito importante a gente saber que o Windows faz umas coisas malucas que já parou um pouco. Quando você tem... quantos alfabetos e letras tem no mundo? Um montão, sabe? Você tem esse alfabeto que a gente conhece. O nosso alfabeto é diferente do que os americanos usam, porque o nosso alfabeto tem que ter atil, acento no A, acento no O, acento circunflexo, acento isso, acento aquilo, C cedilha. Isso não tem, por exemplo, no alfabeto americano, etc. Agora, o alemão tem outras letras, tá certo? O norueguês tem outra letra a mais que ele precisa. Aí você vai para Israel, eles vão usar um outro alfabeto inteiro. Você vai para a Rússia, ele vai usar o alfabeto cirílico. Você vai para o Japão, ele é outra coisa. Não é nem alfabeto, praticamente. Eles vão usar, além do... dois, ele vai ter os ideogramas, vai ter... Né, ele tem duas formas de escrever, tá certo? Você tem, por exemplo, o Hindi, que é o da Índia, que é o Devanagari, e vários outros, tá bom? Você tem o árabe, né? Também persa. Então, tudo isso é uma forma de você escrever. Então, no momento que você tem computador envolvido, você tem que saber como é que... Não é que você tem que saber, mas você tem que entender que o computador tem que ter um jeito de representar nele essas letras esquisitas. Tipo assim, no sentido de que qual é o número na tabelinha que significa o nosso C cedilha, sabe? Então, como tem esse monte de coisa, você então criou uma coisa chamada Input Encoding. Então, aqui é um cara para fazer chamado Input Encoding. Tá? Então, na dúvida sobre, tipo assim, eu queria entender o que é isso aí. Aí você vai lá e pega o manual do Input Enc, tá certo? Então, esse é um pacotezinho para você dizer para o LaTeX, basicamente, para que ele trabalhe direito com relação a acentos. Tá? E esse de baixo é o Font Encoding. Qual é a codificação de fonte? Font Encoding. Tá certo? É padrão, assim, mais internacional, usar o UTF-8. Tá bom? Então, é padrão a gente usar o UTF-8. Bem? Alguém perguntou uma coisa aqui? Então, por isso,
Então, esse texto aqui, embora ele seja um texto plain, simples, etc., a forma como ele é gravado no computador, tá certo? Ele segue uma codificação. Vamos abrir a configuração para vocês entenderem. Tá? Por isso que tem isso aqui, ó, codificação predefinida. Sabe? Então tá aqui, ó. Quantas codificações tem? Lá. Um montão. O Windows gosta de ficar fazendo a dele. Sabe? Ele gosta de usar esses Windows não sei o quê. Ou então usar esse ISO 8859 aqui. Sabe? Mas é padrão a gente... Tá vendo? 88591. O pessoal gosta de usar às vezes isso. Mas é muito mais padrão usar o TF8. Tá bom? Então, por isso que esse cara tem esse comando aqui. É comum ter esse comandinho aqui, do input encode. O font encode eu não lembro o que ele ajeitava, mas em geral a gente usa os dois juntos. E o outro aqui, ele vai definir como é que ele vai quebrar palavras. Quando você precisa quebrar palavras com infinização, esse tipo de coisa. Tá bom? Então, isso aqui é só um comentário. Então, isso aqui, como eu falei, ele precisa quando você usava antigamente o LaTeX puro, ou então o PDF LaTeX. O Lua LaTeX é uma extensão e ele acabou ajudando nisso daí. Eu não sei como é que ele faz tudo isso, tá? Os meandros de tudo, como é que funcionou e tal. E não é importante para a gente. Tá joia? O importante para a gente é isso aí. O que eu vou fazer agora rapidinho é o seguinte, para todo mundo ficar feliz, já que é matemático, como é que a gente escreve a equação? Entre dois cifrões. Entre dois cifrões, você coloca a sua equação. Tá certo? Só que isso aí não é uma equação, né? A palavra equação não é uma equação. Como é que uma equação? Por exemplo, x mais y igual a z. Então, você vai fazer lá a equação. Essa equação é muito trivial, não dá para fazer até no texto, né? Mas, em geral, sempre que tem equação, você bota entre dois cifrões. Essa é a prática comum, tá bom? Porque a fonte usada em equação, tá vendo? É diferente da fonte normal. Tá bom? A fonte da equação é diferente da fonte normal. Até se eu botar isso, deixa eu ver se está aqui o pacote. Vou copiar e colar. Tá, né? Até se eu quiser botar isso aqui, ó, tá vendo? Vou copiar isso aqui mesmo. Eu gosto dessa fonte aqui para equações, por exemplo. Eu gosto de mudar a fonte da equação, sabe? Eu acho mais elegante. Está nessa fonte, certo? Então, se eu rodar aqui... Pô, tá sem esse pedaço? Eu só preciso de uma pausa. Então, aqui, ó, ele usa outra fonte. Era só o MathPasso que eu precisava, mas tá bom aqui. X mais Y igual a Z. Fica uma fonte diferente, mais bonitinha. Eu acho ela mais legal. Mas, por exemplo, agora sim vamos ver como começar a ver como se faz equações. Então, tem duas formas. Texto, equação, texto e mais texto, certo? Ó, nota aqui o seguinte, dessa forma aqui, ó, ele vai fazer equação inline, ou seja, na mesma linha do texto, tá bom? Ele está processando ali, tá aqui, ó, texto, a equação e texto. Então, isso aqui é chamado equação inline, ou seja, na mesma linha. Se eu quiser fora da mesma linha, eu boto, por exemplo, dois cifrões e a equação y menos 1 igual a 3. Então, ele vai sair da mesma linha. Ele vai ficar uma equação centralizada. Tá bom? Vou deixar ele ali processar. Tá ali. Y menos 1 igual a 3. Certo? E aí você pode fazer algumas coisas, como, por exemplo, elevado a alguma coisa. Por exemplo, elevado a 3. Como é que faz? Assim. O chapeuzinho, lembra que o chapeuzinho não pode ser usado no texto? Por causa disso.
O chapeuzinho é o elevado. Y elevado a 3. Está ali. Se eu quiser y elevado a 35, não funciona assim. Porque quando você bota 35, ele não sabe onde terminou o seu expoente. Sabe? Você precisa dizer quem é o expoente inteiro. Se é mais de um algarismo, né, mais de um caractere, você precisa dizer. Então, você precisa botar assim, ó, entre chaves. Opa, muita chave. Ele adiciona chaves, né, o editor de texto, aí você tem que tomar cuidado. Né? Então, y elevado a 35, por exemplo. Aí vai lá, papapá. Processor, 35. Vendo? Bom. E se eu quiser mais coisas, por exemplo, x1, x2, xn. Né? Isso aqui a gente matemático conhece. x1, x2, xn. É assim que faz. No Word é um parto fazer isso. Ó. Na Tec já fez. x1, x2, xn. Então, esse coisinha, tá certo? Ele faz o subscrito, né? Um é sobrescrito, o outro é o subscrito. Tá bom? Imagina que você quer vários, né? Tipo assim, xn mais 3. Então, para xn mais 3, você tem que botar entre chaves, igual a exponencial ali. Tá joia? Tá ali, ó. Xn mais 3. Tá joia? Então, eu deixo para vocês aí. A gente já é 3 horas. Vocês podem, então, a tarefa é vocês instalarem o software, ou pelo menos usar o Overleaf, né, que é mais trivial, muito fácil, e começar a brincar com a parte de fazer equações. Não tem problema. Você pode ver, procura assim, como fazer integral no LaTeX, ou pode ver em português ou em inglês. Pode usar esses materiais que eu passei, você pode ver exemplos lá de equação, etc. E pode ficar fazendo experimento, sem problemas. Tá? Então, esse é um exercício importante, interessante. E aí, na próxima aula, tipo assim, essa etapa inicial é a mais chata, porque aí você tem que entender como é que funciona. Sabe? É a coisa super nova, né? Então, depois disso, vai ficar... parar aqui. Depois disso, aí você meio que começa a ver coisas um pouquinho mais avançadas e ferramentas, as possibilidades do que o LaTeX pode fazer por você. E aí, na verdade, editar texto em matemática mais elaborado, dissertação, sei lá, essas coisas, você vê que é muito melhor fazer em LaTeX. Aí você não vai querer outra coisa, né? Porque em Word dá muito trabalho fazer certas coisas, né? Tipo, aqui fica tudo no LaTeX fica super organizado. Ele faz a tabela de conteúdo para você, ele faz o título para você, ele faz um monte de coisa para você e você, é óbvio que você vai querer. Tá bom? Alguma pergunta? Eu vou parar aqui a gravação. Já, já. O cronograma. Eu vou colocar o cronograma lá depois, mas basicamente, deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui está o cronograma, né, basicamente. Tá bom, vamos... eu tinha... Deixa eu ver. Tá. Deixa eu compartilhar a tela aqui, que aqui tem basicamente o cronograma que eu estou querendo. Certo? Share screen. Ok. Então, basicamente, esse aqui é o cronograma. Tá? Pode ser que a gente cumpra antes esse aqui e a gente vê outras coisas.
Mas basicamente a gente já viu hoje o item 1, 2, 3, né, que é como é que funciona o LaTeX, como é que você compila a introdução de texto, falou de pacote LaTeX, é a acentuação em português, como é que você bota equação e fórmula matemática. Isso aqui era o que a gente, até aqui a gente fez hoje. Tá? A gente acabou falando aqui do pacote AMS Math e o AMS Sim, tá certo? Então aqui, vamos vendo aqui. Então a gente vai ver como é que você usa a letra grega, como é que a gente usa operadores simples, né, em matemática, né? Por exemplo, menor ou igual, maior ou igual, produto interno, ah, operação de conjuntos, como é que a gente usa chaves, né, lá na equação, né? Como é que você faz frações, como é que você faz pontinhos, como é que a gente constrói coeficiente binomial, raiz quadrada, raiz cúbica, etc. Funções, operadores básicos, como é que você bota texto dentro da equação matemática, porque às vezes você precisa. A gente vai ver por que eu preciso e como. Somatório, produtório, integral, limite, operadores grandes, a gente vai ver o que é isso, microespaço para ajuste. Isso aqui é uma coisa, assim, só para a coisa ficar ainda mais elegante, né? Acentos matemáticos, os operadores de limite, etc. Como é que você declara novos operadores, tá certo? Como é que você melhora os delimitadores como parênteses, né, para ficar bonito, sabe? Uma coisa que a gente vai falar. Como você usa chaves embaixo, né? O case, matrix, matrizes com R, símbolos diversos, né? O tamanho do símbolo que você usar. Como é que você cria comandos, que é uma coisa também importante para melhorar o uso. E aí a gente vai falar sobre numeração de fórmulas e como é que você usa isso, como é que você alinha as equações, como é que você cria teoremas e estruturas desse tipo, tá certo? Como, por exemplo, usando o pacote AMS THM de Theorem. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é diagrama comutativo, que o pessoal de álgebra acaba usando muito. Folding coding, talvez a gente fale mais um pouco, eu já comentei o que é, né? Isso aqui acho que nem a gente deve falar só um pouquinho. A gente vai falar de novo sobre a estrutura do documento LaTeX, tá? Algumas coisas lá. Aí a gente vai falar sobre como é que você faz a editoração do texto inteiro, como se fosse um texto elaborado, como, por exemplo, como é que você usa capítulo, o make title, fancy headings, footnote, mini página, né, que é footnote a rodapé, como é que você ajusta a margem, se você precisar, como é que faz notas na margem, que é o margem par, como é que você faz listas, como você bota algoritmos também no LaTeX, que o Word não sei se faz, hoje não faz isso, mas no LaTeX você bota algoritmos de uma forma muito elegante e bonita, tem pacotes para fazer isso. Você deve ter visto livros que tinham uma diagramação muito bonita para algoritmos e código de computador. Em geral, isso é feito, ou o cara tem um trabalho danado no Word de ir ajeitando, ou ele pode usar o LaTeX e tem algumas coisas muito legais para fazer. Tem algumas coisas já profundas, que é contadores, como é que você faz isso, como é que você usa a referência bibliográfica, rastreamento de algumas coisas com showkeys, como é que você usa template de revistas, de artigo, né, tipo da Elsevier, da Cyan, como é que você faz tabela, referência cruzada, etc. Como a gente bota figuras, etc., com graphics. Como que a gente faz apresentações com Beamer. Como você usa o Tix, que é um pacote para fazer gráficos e figuras.
E, se Deus quiser, a gente também vê o ambiente de index, que é para fazer índices no final. Tá? Então, esse é a proposta do curso. Certo? Tipo, é bastante, parece muita coisa, mas o tempo de 8, 9 aulas dá para fazer sem problemas. Tá bom? 8, 9 aulas dá para fazer isso sem muito problema. Ok? Vou parar.